vários desenhos e bati lá. Bati para mostrar meu trabalho e pedi um emprego, né? Na verdade, eu tinha a pretensão de ser um desenhista, um cartunista. E claro que eu não consegui o emprego. Mas sem querer, eu criei o meu primeiro portfólio. E voltando do jornal, eu parei no trailer de cachorro-quente e aí a minha vida mudou. Desenhando, vou a qualquer lugar. Toda a ludicidade presente nas minhas obras de arte traduz um universo que eu vejo, que eu penso e que sinto. Neste documentário falaremos de arte. Na verdade, de um artista que, além de ser um grande profissional, é um ser humano com uma visão única da vida, da cidade em que vive, da sua obra. Luciano Martins. A arte esteve sempre presente na vida do Luciano Martins. Seja de pequeno, quando fantasiava ser dono de uma editora de histórias em quadrinhos, seja na vida profissional, como publicitário em Porto Alegre. Luciano foi uma criança que nunca me deu trabalho. Ele era uma criança feliz, muito criativa. Tinha uma tipo de uma editora que ele tinha em casa. Então fazia uma revista em quadrinhos, com historinhas, né, da época. E se divertiam muito fazendo isso. Publicitário premiado, saiu de Porto Alegre e se radicou em Florianópolis. Foi nesta época que começou a esboçar seus primeiros traços como artista plástico. Ele nunca foi de ter medo, ele sempre foi tinha uma ideia e ia em frente. Ele fazia a publicidade, foi convidado a fazer uma pintura para uma exposição, num tecido e tal. E aí, quando ele fez esse material, e aí ele disse, vou começar a pintar, né? Eu sempre me assusto. Eu digo, tu tá tão bem nas publicidades, por que tu vai inventar? Mas no princípio não era um meio de vida, não. Quando ele resolveu o que ia ser realmente, ele tinha me dado os 2 presentes maravilhosos da minha vida, que são as minhas netas. E tinha que sustentar uma família e tudo mais. Claro que a gente se preocupa.
Ele me ajudou a compreender os vários tipos de arte. E aí ele me levou também, abriu os olhos, me mostrar realmente muita coisa, sem medo, a família também. Todo mundo sabe de tudo isso, das possibilidades dele, que ele tem natural, acompanham, todo mundo gosta muito, vibra muito com ele. Trabalhou nas duas profissões paralelamente por 10 anos. Mas percebendo que seu trabalho como pintor estava consolidado, ele resolveu dedicar-se exclusivamente à arte. Luciano, ele trabalhou paralelamente muitos anos, né, na propaganda e na pintura, até que de repente ele achou que o artista plástico já estava se sobressaindo ao publicitário e que estava realmente difícil de conciliar as duas coisas e que estava na hora de decidir. Eu vim exatamente na época que o Luciano estava deixando a propaganda para se dedicar à pintura. Estava com um pouco de medo, estava receioso. Eu que fui o cara que disse, vamos apostar, vamos investir em ti, porque realmente tu é um cara que tem futuro. Trabalhar com o Luciano é muito fácil. A gente aprende muito com ele, né? Um cara super criativo, antenado nas coisas, é um cara prestativo, um cara que escuta todo mundo. Não é fácil viver de arte, mas como eu te falei, assim, a gente sempre acreditou, né? Eu acho que isso foi importante, assim, né? Acreditar, colocar o coração, colocar amor no que está fazendo e tentar passar isso para as pessoas, né? Nestes 15 anos de carreira, possui em seu currículo uma bagagem com mais de 80 amostras. Exposições regionais, nacionais e internacionais. Hoje tem sua arte espalhada por vários países. Criando e reproduzindo personagens, universos com traços lúdicos, cores vibrantes e temas otimistas. O menino Luciano, sonhador, hoje adulto, desponta como um dos mais importantes nomes da sua geração. Na vida de um artista, o destino põe no caminho peças que se tornam chave em sua trajetória. Eu conheci o Luciano em 94, quando ele veio para Florianópolis, veio trabalhar conosco, comigo e com o Ricardo Bornhausen. O Luciano era diretor de arte, muito talentoso, né, daquela época pré-computador, em que todos os diretores de arte trabalhavam manualmente. E a gente já podia ver ali o talento do Luciano para a arte. Então, eu trabalhei muito com o Luciano na publicidade e o Ricardo muito mais nessa veia artística do Luciano, a que ele desenvolvesse esse lado artístico e pudesse também, além de ser um talentoso diretor de arte, trabalhar com artes plásticas. E acho que o Ricardo foi uma pessoa fundamental nessa carreira, porque ele foi aquela pessoa que incentivou demais o Luciano, que mostrou que o Luciano tinha muito talento, porque um diretor de arte numa agência, ele tem uma rotina atribulada, né? Trabalha lá 10 horas por dia e está sempre voltado para os clientes da agência. E o Ricardo, nos momentos de lazer, nos momentos de café, conversava muito com o Luciano sobre isso, inclusive nos finais de semana, em viagem. Acho que isso ajudou muito, não só no relacionamento dos dois, mas também nesse florescer da parte artística do Luciano. Mas a arte de Luciano Martins transcende as telas. Acreditando firmemente que suas obras podem ser um agente de transformação social, Luciano apoia entidades como Abrale, Amigos da Escola
Instituto Voluntários em Ação, Hospital Infantil Joana de Guzmão, a PAI de Santos e de Santa Catarina, entre outros. Eu vou partir de um princípio que eu vejo que o mundo é feito de direitos e deveres, né? E todos, então, têm também esse dever de dar um pouco de si, né? Do seu conhecimento, do seu saber, para que esse mundo possa, somando, seja um mundo melhor. E esse é um lado que o Luciano Martins tem muito forte, que a gente vê que ele participa de muitas campanhas, né? Ele se doa como pessoa, como presença e principalmente através do seu grande saber, que é a arte, né? E nós mesmos do Instituto Lua Kirchner já fomos beneficiados com a arte do Luciano e muito valorizados por isso, né? Um presente que a gente deu também aos nossos parceiros, quer dizer, um presente de muito valor, onde as pessoas puderam também usufruir e ver o quanto é importante a pessoa dar alguns minutos do seu saber, do seu conhecimento, né? Que muitas vezes custa muito pouco para quem doa, né? E muito para quem recebe, e altamente contagiante. Então eu parabenizo até o Luciano por essa atitude, né? Isso é uma atitude, é um valor, é um modo de ser que deveria ser bem contagiante, porque ainda muito poucas pessoas têm isso. O trabalho com escolas públicas e particulares também faz parte do cotidiano do artista. Incentivados pelos professores, milhares de crianças estão sendo apresentadas e estudam a obra do Luciano. Depois, essas crianças compartilham a experiência vivida na sala de aula em sua galeria. É também uma bela oportunidade de conhecerem de perto o ateliê, as obras e ter contato com o pintor. Posso fazer um desenho para vocês? Vocês levarem? Publicitário cede lugar ao artista, que se consagra, rompendo fronteiras, atravessando continentes. Sua popularidade é do tamanho da sua criatividade, infinita. Hoje, além dos quadros, Luciano imprime seus traços em outras telas. Suas ilustrações são licenciadas em produtos e peças de grandes empresas nacionais. Conheço e trabalho com o Luciano já há quase 7 anos e, na verdade, eu conheci a obra do Luciano primeiro do que a pessoa Luciano. Fui impactada pelos quadros dele. Eu tenho a impressão de que é um sonho realizado, não só aquilo que eu imaginei primeiramente de ver a arte dele aplicada a produtos, mas principalmente a vontade dele, enquanto artista, de democratizar a arte dele, dessa arte chegar ao maior número de pessoas. Nós identificamos nele um potencial de negócios e a gente conseguiu identificar nele uma potencialidade para transportar a arte dele para produtos e com isso licenciar para marcas e empresas, né? E foi assim que a gente começou a nossa história. A gente conta em cerca de 700 produtos licenciados ao longo desses 7 anos de trabalho, de licenciamento. A maioria deles está num cliente nosso que é o AT, que tem um mix de produtos bem extenso do Luciano Martins, e mais uma outra série de empresas como o Cacau Show, a Marisol já fez ações promocionais, né? Enfim, outras marcas. Então, se a gente fosse somar todos esses produtos, eu acho que a conta seria mais ou menos uns 700, 800 produtos licenciados. Como ele veio da área da publicidade, o Luciano ele tem uma facilidade de imaginar o produto na gôndola vendendo. Ele vai pensar lá na ponta, no produto, vai pensar no cliente, na característica do cliente e de como vai ser esse consumo. Além de ele criar a imagem, ele cria também as embalagens, né?
e contribuir com o cliente, o licenciado, até no próprio desenvolvimento do produto. Eu acredito que isso vem com essa veia publicitária que ele tem, né? Esse conhecimento do mercado, do marketing, da comunicação, que agrega ao licenciamento. O garoto, que sonhava ter seu lápis e pincel dando vida a charges e cartoons, hoje dá colorido às paredes de personalidades de todas as localidades do mundo. Gisele Bündchen, Ivete Sangalo, Gustavo Kirten, Romário, David Guetta, são estrelas que se renderam à genialidade das linhas curvas e reluzentes do universo do Luciano. Em 2011, Luciano Martins é protagonista, a convite da Cal Parade, como artista âncora de um dos maiores eventos de arte outdoor do mundo. Florianópolis hospedou o evento pela primeira vez no estado de Santa Catarina. Luciano Martins é a síntese que representa os sonhos de um menino transcritos em telas. Como descreve Paulo Amaral. Luciano Martins é ligado no tempo que precisa urgentemente deixar vestígios de sua passagem e inventa essas imagens relâmpago que nada mais são que a releitura sincera do imaginário coletivo a partir de um olhar criterioso que de elementos antigos, à sua maneira, renova, moderniza, ressuscita símbolos inesquecíveis que então trazem um discurso diferente sobre o mesmo tema. Sua pintura é muito própria, muito original, e apesar da forma como ele a exprime, da sutileza lúdica que só uma criança é capaz de criar, e que, por tal motivo, apaixona o espectador, é de densidade instigante a um adulto que a observa de um primeiro lance e não pode deixar de pensar, ele também, nos estímulos que a idade, deixando para trás, pode perder definitivamente. Quando renunciamos aos sonhos infantis, corremos o risco de embrutecer em nome de algo incerto. Eu não diria que, por ainda ser muito jovem, Luciano tem grande futuro na arte. Não ousaria o desdém, já que é um importante artista brasileiro de seu tempo, inscrito numa identificação própria com seu público aqui e no exterior, onde com sucesso tem exibido e comercializado seus trabalhos. Eu acho que o desenho sempre foi a minha melhor forma de expressão, a forma que eu me senti mais livre. Nunca me imaginei pintor, me imaginava desenhista, mas toda a arte que eu faço é um registro da história que eu estou vivendo. E esses 15 anos, quando eu olho para trás, eu vejo exatamente essa fatia do tempo que eu consegui deixar marcado através das minhas cores. E que agora eu quero compartilhar com vocês. Cores vibrantes e traços lúdicos é o que levam o público a se apaixonar pela arte de Luciano Martins. Mas para chegar a esse resultado, é preciso mais que técnica. É preciso talento. E isso, ele tem de sobra.
Se eu fosse definir o Luciano em poucas palavras, eu diria que o Luciano é arte, cor e vida.